Estamos no Ativamente Cast. Aqui nós vamos conversar sobre pessoas, ativar as nossas mentes, para que através de estímulos mais adequados, a gente possa ter resultados melhores no nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar com uma psicanalista, uma treinadora em programação neurolinguística, lá de Cascavel, no oeste do Paraná. E vamos falar sobre o seu livro, Eduardo Foge, vamos falar sobre treinamento corporativo, vamos falar sobre como escrever um livro, enfim, vários assuntos que vão ativar a nossa mente para que a gente tenha decisões melhores. Olá, Adelair, tudo bem contigo? Aí em Cascavel, oeste do Paraná, né? Oeste do Paraná. Você é de Cascavel mesmo, Adelair? Eu nasci e vim para cá. Primeiro, bom dia, Bom para dia. todos que estão nos ouvindo, que tenhamos um dia incrível, né? Sim, Eu vim para Cascavel quando eu era ainda bebê, então, assim, eu me considero de Cascavel. Eu sim. estou aqui há quase 55 anos. Nossa, velho. E Cascavel hoje eu acho que do oeste do Paraná ali é a maior cidade, né? É a maior cidade e é uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Se É, eu não me engano, se eu não estiver errada, é a segunda. é mesmo. E ali a economia é o que é agropecuária, Pujante, a economia aqui é agropecuária e comércio também. comércio. Comércio muito forte, mas aqui em Cascavel tem um show rural Copavel, que é conhecido a nível internacional, que é um evento grandioso. É um show rural, é tipo um. É um É, show rural, onde nós temos aqui expositores de tudo que se precisa no campo, de tudo que pessoas que trabalham no campo precisam, maquinários, equipamentos, tecnologias, pessoas que são PhD, com conhecimento que são úteis, uhum, últimas pesquisas. Então, uhum. é muito grande. Os presidentes costumam vir para Cascavel na época do show rural. Ah, bacana. Bem, mas nós vamos conhecer hoje a Adelair Borges, o trabalho da Adelair, né? Eu vou enumerar algumas coisas aqui, mas depois ela vai estratificar um pouquinho, né? Eu tenho aqui como treinadora corporativa em programação neurolinguística, psicanalista online, mentora de grupos ou individual, né, para comunicação em público, né, e para aspirantes a escritoras, né, como escritora fantasma, né, conhecida em inglês como ghostwriter, é isso? Yes. Bem, e eu tenho aqui dois livros publicados, né, A Mulher que se Vence e Eduardo Foge. Mas antes de nós falar sobre os livros, né, sobre essas habilidades da Adelair, a gente vai estratificar um pouquinho e explica para nós assim essa tua trajetória, como tu chegou, né, a treinadora corporativa. Enfim, o que é uma treinadora corporativa em programação neurolinguística? Nossa, a programação neurolinguística, não tem como você conhecer a PNL num curso pequeno. Então, dentro da PNL, nós temos a aplicação para liderança, para trabalho em equipe, para a comunicação familiar, para autoconhecimento. Então, ela tem vários leques. E eu Sim. tanto dou treinamento nesses leques em específico, como eu formo practitioners, que é o primeiro tipo de formação em PNL, que são praticantes de PNL, pessoas que simplesmente querem o desenvolvimento humano. E o meu foco, principalmente, é a comunicação. A comunicação nas empresas, entre os Entre os colaboradores. departamentos, entre as pessoas, porque nós temos muitos problemas de relacionamento que surgem simplesmente por conta de uma má comunicação. Uhum. Porque nós nos comunicamos, isso melhor que eu, nós nos comunicamos muito inconscientemente, né? A gente capta muitas coisas. E Sim, às vezes uma palavra dita fora do lugar, uma palavra dita sem ter noção do que significar para o inconsciente alheio, uhum. acaba tendo problemas.
Então, a exatamente. programação neurolinguística, ela é fantástica porque ela é programação. É o que nós temos programado no nosso cérebro, quem nós somos. Sim. Nós somos. E quando você faz um treinamento corporativo, né? Eu imagino que seja às vezes para pequenas empresas, às vezes médio, às vezes até grandes empresas, né? Né? Isso é um treinamento que, em média, assim, digamos, para você ter um resultado melhor de comunicação entre as pessoas, dura quanto tempo, mais ou menos? Olha, nós, o mínimo que eu estipulo para trabalhar com uma empresa, em menos do que isso eu não trabalho, são 8 horas. Mas o tempo médio é 16 horas. E nunca até hoje, com graça de Deus, eu passei por alguma empresa que depois o feedback foi que não teve resultados. Sim. Nunca. Então, eu passo pelas empresas, o relacionamento que as pessoas mudam, a comunicação flui, e Uhum. se for para a liderança muda em alguns aspectos, não em Sim. todos, porque ninguém consegue mudar tudo de uma vez só, né? Sim. Então, com a graça de Deus, eu trabalho para conseguir resultados mesmo e consigo, graças a Deus. Tá certo. Bom, tá. Isso então agora já entendemos o que é uma treinadora corporativa em PNL. Agora vamos entender o que é uma psicanalista online. Online. Online, se a gente sabe que não tem essa questão de espaço, né? Uhum. Então, depois da pandemia, muitas pessoas, mesmo não querendo, você sabe, elas se abriram para a tecnologia, elas já não tinham mais opção, né? Aham. Quando nós começamos com o celular, quando eu saí, as pessoas perguntavam, se qualquer amigo que você fazia, você tem celular? E eu resisti por muito tempo. Falei, não. Quando eu decidi tê-lo, quando as pessoas começaram a perguntar, qual é o teu número de celular? Aí eu vi que eu não tinha mais opção, né? Sim. E assim foi também o uso da tecnologia para conversas, para reuniões, para cursos, para atendimentos de psicanálise, mesmo aquelas pessoas que tinham esse receio e bloqueio, elas tiveram de vencer. Então, Sim. a gente trabalha, assim, ou pelo meeting, ou pelo WhatsApp, e vamos trabalhando a questão do mesmo jeito. Tá certo. Bem, vamos mais uma coisa aqui, como treinamento ou digamos escritora fantasma, né? Ghostwriter. Precisamos saber o que é isso. Eu amo escrever, eu É? amo falar, e até fico me cuidando muito, e com a graça de Deus, sim, eu tenho oportunidade para isso. Ser escritora fantasma, suponhamos que, não é o caso do Arnone, né, mas suponhamos que o Arnone quisesse publicar um livro. O Arnone tem todas as histórias, tem todo o conhecimento, mas ele não tem habilidade da escrita. Sim. Então, ele me contrata e a gente vai, claro, trocando figurinhas. Eu escrevo como se fosse o Arnone, que é uma prestação de serviços. Sim. Você me paga e eu abro mão de todo e qualquer direito e você publica como se você tivesse escrito. O livro é seu. Uhum. Então, eu não apareço, por isso que a escritura fantasma. Sim. E você faz esse trabalho também. Faço. Faz esse trabalho. Bom, já temos bastante coisa, né? E tem mais alguma coisa que você faz aí em Cascavel? Eu tenho uma causa social que eu atendo, Ah, tendo mulheres em situação de necessidade sim. e faço outras coisinhas mais aí também. Tá bom. E assim, então agora conta para nós aqui, né? Que você falou que você não nasceu em Cascavel, né? Mas que veio muito cedo para Cascavel. Eu não sei se a tua formação foi toda em Cascavel ou se você saiu para outras cidades ou não. Mas conta um pouco da tua trajetória, né? Como é que você chegou até aqui em todas essas habilidades, né? Que a gente já falou até agora. Como é que a Adelair Borges, né? Chegou até o podcast de hoje, né? Nossa, que coisa interessante, né, Nunes? É o famoso network hoje, né? É, Eu vim muito cedo para Cascavel. Em termos de formação, a graduação que eu fiz foi aqui em Cascavel, na Universidade Estadual. Depois, a primeira pós também.
Depois eu entrei num mestrado em psicologia organizacional, que aí era semipresencial, de São Paulo. Aí, quando eu conheci PNL, eu desisti de tudo dessa parte academicista em universidades, porque hoje a PNL está entrando nas universidades como pós-graduação, mas ela era um curso livre. Hoje ela é reconhecida pelo MEC. Sim. Então, eu comecei a fazer cursos e mais cursos na área de PNL, me apaixonei, e aí fui estudar outras coisas para agregar, e essas outras coisas, cursos eu fiz em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, e fiz outros online, porque eu sou totalmente adepta online. Tá bom. É isso aí. E me diz o seguinte, né? Quando, por exemplo, né, você já falou um pouquinho sobre a comunicação nas empresas, né? Mas, por exemplo, quando você vai fazer um treinamento, né, de PNL né, qual o teu assim, você pensa assim, eu quero que, qual o teu objetivo ali, né? O que você quer com aquele cliente que te procura, né? O que você pensa assim, não, você primeiro analisa ele, como é que você entende assim, que esse cliente precisa disso, né? Como é que é essa relação aí? Porque às vezes a gente procura alguém e não sabe exatamente nem como é, aonde quer chegar, né? Às vezes tem uma ideia, mas não tem as coisas muito claras, né? Você faz uma pesquisa ou você já tem um método? Como que é essa chegada no cliente e você começar a entregar para ele o que ele quer, né? Digamos que eu criei uma metodologia, mas o primeiro passo é conversar com o cliente para entender exatamente o que ele precisa. Então, Uhum, quando ele começa a se explicar demais, eu até pergunto, me resume numa frase, que objetivo você quer que eu alcance com esse treinamento? uhum, Aí, eu trabalho não para satisfazer, mas para superar a expectativa do cliente. E como eu faço isso? Por conta do advento da internet, Arnone, o conhecimento está muito disseminado, isso é muito bom. Então, reunir pessoas numa sala para ficar falando, as pessoas não vão ficar muito tempo de corpo presente ali, né? sim, Então, eu gosto de trabalhar primeira prática, através de dinâmica de grupo, de exercícios, de brincadeiras sérias. uhum, E aí, com a turma, eu faço o processamento daquilo e aí o aprendizado vem. sim, E aí as pessoas mesmo percebem que elas acabam ficando lá na dinâmica, o comportamento que elas têm no dia a dia. E elas fazem perguntas. E eu uhum, digo que eu sou muito da pergunta. Por exemplo, uma palestra, para mim, é mais estudado do que o treinamento. Pode ter 1.000 pessoas. Tranquilo, não é número de pessoas, mas eu preciso da interação, sabe? sim, Então, quando tem perguntas, eu fico muito alegre. E aí, a gente vai resgatar conteúdos que a gente uhum, tem e que não lembraria de falar se não fosse dessa maneira, né? sim. E hoje, assim, né, a gente vive num mundo de informações, né, que chegam a todo momento, mas parece que não é suficiente para que as pessoas se entendam melhor, né? Mas eu pergunto para você assim, quais são as necessidades maiores, né, dos clientes que chegam para você, digamos as mais comuns, né, que as pessoas dizem para ti, olha, eu preciso disso aqui. O que é mais comum assim nessa? Por incrível que pareça, não é? São problemas de relacionamento, principalmente liderança Liderança? e trabalho em relacionamento interpessoal. É uma dificuldade que é rara a empresa que diz assim, não, a gente está bem nisso, trabalha isso. Então, geralmente, e olha, a questão de relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, tem tudo a ver com como eu me comunico comigo, como eu me conheço, para depois eu fazer isso com os outros. E como é a minha comunicação. Porque, às vezes, a gente quer comunicar algo, mas usa uma outra palavra e comunica outra coisa, ao invés daquilo que a gente queria.
Sim. Porque a comunicação é um todo, né? Tom de voz, a linguagem corporal, as palavras que a gente usa, o modo como a gente olha, a postura da cabeça, enfim, tudo isso. É. Então, digamos, se eu entendi o que tu quis dizer, é o seguinte, começa pela própria pessoa e não pela própria pessoa, como é reconhecer aonde que está, digamos, alguma coisa que, como que ela vai atingir alguma coisa, mas começa pela mudança dela, é isso? Começa, porque se você pensar o seguinte, antes do ser profissional, tem o ser humano. E Ah, antes do CNPJ, tem vários CPFs. uhum, Então, não tem como você trabalhar o CNPJ ou o lado profissional, querendo o melhor desempenho, a melhor performance do profissional, ou o melhor lucro da empresa, não trabalhar as pessoas. Pessoas e resultados andam de mãos dadas, não tem como separar isso. sim. Eu fico pensando agora o seguinte, às vezes as pessoas, eu acho que é muito comum, né, as pessoas procurarem no exterior, né, diga que mude o exterior para que elas mudem, né? E na verdade eu acho que tem que ser o contrário, né? Nossa, Noni, isso é pérola. Tem que ser o contrário, né? Elas Tem, E a gente tem na nossa mente, né, no nosso cérebro, eu acredito que estamos falando de pessoas sem problemas maiores, né, de doenças e tal, mas eu acho que é o mais comum, né? Eu acho que as pessoas elas têm tudo que elas precisam dentro da sua mente, né? tem, a PNL fala isso, a pessoa tem todos os recursos de que precisa. Inclusive, o que eu falo já no primeiro encontro é assim, quando a nossa mente entende como ela funciona por imagem, você sabe disso melhor do que eu, então ela entendeu imediatamente busca uma referência, e essa referência está fora dela. É o chefe, é o colega de trabalho, é o marido, é a esposa, é o pai. Então, eu brinco muito com a analogia, eu gosto, amo analogias da pá e da enxada. Quando a gente entende qual é a semelhança entre elas, elas vão para a profundidade. Então, quer dizer, opa, entendi isso que ela falou. Mas quando ela busca uma outra referência, é como se fosse a pá, ela joga para frente. E eu falo, quando a tua mente interagindo com a pá, volta e haja como a enxada. É para mim isso. Eu não sou assim? Será que os outros não me veem assim? Será que, sabe, é importante isso, porque ninguém muda o outro. As pessoas vivem tentando não se mudar e mudar quem está à sua volta. E hoje se ouve não, se vê, né, falar muito sobre mudanças de liderança, o chefe, digamos que o chefe, o líder, né, da empresa se integrar com os colaboradores, para os colaboradores, digamos, tenham como é que chama, se tem uma maior proximidade com a liderança e tal. Você acha que atualmente isso está assim caminhando melhor do que antigamente? Porque às vezes a gente ouve falar assim, não, que hoje as coisas estão piorando. Você acha que estão piorando ou estão melhorando? Nesse sentido. Nossa, quando a gente fala assim, antigamente, hoje, é como se nós fizéssemos dois blocos. Antigamente estava tudo aqui, atualmente está tudo aqui, né? Uhum, E não tem essa padronização. Eu acredito que muitas coisas mudaram. Por exemplo, vamos pegar o nível de conforto que nós temos hoje que nossos ancestrais não tinham, né? sim. O que a tecnologia faz por nós hoje que nossos ancestrais tinham que fazer tudo e sofrendo com essas ações, né? Então, tem os dois lados. Eu sei que tem os dois, mas tem algumas coisas que antigamente também eram melhor. Por exemplo, como o nível de violência era menor, as crianças podiam brincar na rua. Semana passada fomos na casa de um casal de amigos e a rua, as crianças, os vizinhos estavam brincando na rua. Eu falei, meu Deus, isso faz quanto tempo que eu não vejo? Uhum, Décadas que eu não via isso. Então, isso era. Podíamos ir na rua, brincar de. Eu brincava de carrinho de rolemã, brincar de dessas brincadeiras antigas. uhum. Isso eu acredito que
no desenvolvimento humano era muito mais do que hoje na modernidade, porque tem mais interação, porque exige mais criatividade. Sim. Então, tem coisas boas aqui, coisas boas aqui. Mas você acha que está melhorando ou não? Eu acredito que a gente está caminhando para melhor. Para melhor. Eu também Eu, acredito. eu sou uma otimista, né? Eu acredito nisso. Tá certo. Mas vamos trocar um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho sobre os teus livros, né? Tem 2 livros aqui, né? A Mulher que se Vence e Eduardo Foge, né? Bom, vamos falar sobre o primeiro. Mulher que se Vence. Hum. Quem é a mulher que se vence? Olha ali, ó. Tá ali, ó. Mostra aí, deixa o livro ali para o pessoal ver ali, ó. Mulher que se Vence. Isso, a mulher que se vence, ela é uma mulher que passou por muitas dificuldades, cada uma de nós tem as suas, né? E Sim. ela está disposta a sair do papel de vítima e, como você falou antes, né? Não é tentar vencer o exterior, é eu vencer. O meu Sim. modo de pensar, o meu modo de agir, é sair daquela zona de costume, porque eu não chamo zona de conforto porque não é confortável, porque a gente se acostuma com a dor, né? Sim. Então, esse aqui é um livro destinado para mulheres cristãs, e aqui eu tenho alguns capítulos, por exemplo, tem sexo, tabu evangélico, e aí eu falo claramente sobre isso. O primeiro capítulo tem um resumo da minha história, né, do que eu passei e superei, que foi o abuso sexual desde a infância até a juventude. Você tem uma história, né, de abuso sexual, né, que eu já vi um podcast teu onde você falou bastante sobre isso, né? E essa história tá nesse livro aí? Essa história está no primeiro capítulo desse livro, porque eu abro para que as pessoas, as mulheres, possam acreditar que eu tenho autoridade para falar sobre o Uhum. assunto, e aí elas serão convidadas a ler o restante. Esse livro também saiu agora, Superação. Eu Ah, sou uma autora, está saindo, esse tá, né? esse está saindo ou já saiu? Não, já saiu pela editora Liderando. Aqui são 13 mulheres contando histórias de superação Uhum. das mais diversas. Sim. Então, aqui eu conto dessas duas situações. Tá, me E aí, diz o seguinte, outro, a gente pode falar um pouquinho sobre essa sua história? claro, sem É? problema algum. Então fala um pouquinho sobre como que você foi buscar no teu interior, né, essa superação dessa história bem importante, muito forte, né, que eu já ouvi, mas os nossos espectadores, né, deixa eu só dizer, nossos espectadores aqui do portal Fala Litoral, aqui do norte de Santa Catarina, e também do nosso podcast, Ativamente Cast, né? Fala um pouquinho, né, dessa tua história de superação, né, desse abuso sexual que você sofreu durante a infância, né? Infância e juventude. Eu falo, mas eu quero registrar que quando eu for para Navegando, eu quero dar uma vista, fazer uma visitinha aí, Ah, portal litoral, e aí quero te passar um abraço também, viu? sim, não, mas lógico, não tem nem dúvida. Eu fiquei sabendo hoje que você tem intenção de vir para cá, né? E Sim, aqui a nossa região aqui, nós queremos gente para cá, gente como você, né? Nós queremos aqui bastante. vamos lá, então. Como começou a minha história, Noni, é o seguinte, eu imaginava que ela tinha começado quando eu tinha em torno de 5 para 6 anos, porque no meu primeiro dia de aula, que foi o meu marco, né, Uhum. foi assim, o melhor dia da minha infância. Aham. Porque eu cheguei na escola e eu fiquei muito feliz, porque a escola era um lugar seguro para mim. Então, eu me refugiei na busca do conhecimento desde cedo, porque era onde eu me sentia segura. Na escola. Na escola. E eu via as crianças chorando e eu não entendia como que elas estavam chorando. E eu fui começar a criar consciência ali, Uhum. porque o meu pai, ele usava muitas estratégias, ele era um pedófilo muito inteligente, para me calar. Então, a primeira estratégia era eu tinha que obedecer, porque senão eu não ia para o céu. E aquilo para ele era obedecer. Uhum. Pois a outra estratégia que ele usou era que todos os pais faziam isso com as meninas para elas virarem mulher.
Só que não podia falar, porque era uma mágica. Se falasse, quebrava a mágica. Você era a E única filha? não, tem mais. E Ah, assim ele explicava como é que morriam as crianças. Elas morriam porque quebrava a mágica, então elas não viravam adultas. nossa. Aí o terceiro passo dele, ele descobriu que eu tinha medo de anão. Que tinha Aí o ele quê? Não. eu tinha medo de anão, era uma coisa, não Ah, sei sim. explicar por quê. Aham. Então ele dizia que a anã era a pessoa que tinha parado de obedecer o pai e como castigo Deus mandava ela parar de crescer. Aí, quando meu irmãozinho nasceu, eu tinha 10 anos completinho, nasceu meu irmãozinho, hoje eu tenho 55, ele tem 45, e meu pai dizia que se eu não deixasse ele fazer o que ele quisesse comigo, ele ia matar meu irmão no berço à noite, e eu seria culpada. E a última estratégia era me pegar com a força. Então, assim, ele foi conseguindo por muitos anos, sabe? Sim. E, a, e aí quando que você se libertou disso? Com 14 anos, eu sempre tive muito medo do meu pai, porque ele era violento, ele batia muito na gente. Ele, imagina, ele dormia com um revólver embaixo do travesseiro, ameaçava minha mãe, ameaçava todo mundo, me pegava com revólver. Coincidentemente, eu pertencia ao grupo de jovens da paróquia do meu bairro. A gente foi ajudar uma menina que tinha se tornado mãe com 13 anos. Sim. E quando eu estive lá, eu lembro que eu estava lavando a louça para ela e ela muito quietinha, e eu perguntei para ela assim: quem é o pai da criança? Ela olhou para o pai dela, porque o pai dela era triunfo. Ela Uhum. olhou para o pai dela e o pai dela fez uma cara feia e ela baixou a cabeça e não respondeu. Sim. Então ali foi um momento que mexeu demais comigo e eu decidi. Eu falei, eu prefiro morrer do que ter essa história comigo. Porque aí a gente aprendia sobre sexo só na rua, só na escola, né? Então eu sabia, tinha acabado de menstruar, eu sabia que podia engravidar a qualquer momento. E Sim. aí nós entramos numa luta corporal, estou resumindo tudo, tá? Entramos numa luta corporal aí, o abuso físico parou, mas eu sempre digo assim, que ele me comia com os olhos, sabe? Até eu casar, ele me comia com os olhos. Eu não tive um pai. Eu tive alguém que me deu a genética para eu viver e graças a Deus por isso, né? Mas hoje você, quando pensa nele, você pensa com raiva, com medo, você, digamos, com mais empatia? Como que você mudou isso assim em você? Porque você deve ter mudado internamente para poder falar como você fala hoje, né? Como que você vê hoje? Claro, com certeza. O primeiro e mais difícil passo foi perdoá-lo, Arnônimo, porque a pergunta que eu sempre me fazia era assim: que tipo de pessoa eu seria se eu não tivesse passado por isso? Sim. E então meu pai me roubou isso. Era assim que eu pensava. Quem eu seria? Eu não sei como eu seria. Eu sei que eu não seria como eu sou hoje, com certeza. Uhum. Mas como eu seria, eu não sei. Então ele roubou a minha identidade. Eu Uhum. pensava assim. E quando eu percebi que eu precisava perdoá-lo porque eu estava tomando veneno para que ele morresse, né? Uhum. Foi um trabalho árduo. Eu vou te dizer que foi muito joelho no chão, foi muitas lágrimas. Eu procurei terapia com 2 psicólogos, mas o que me ajudou mesmo foi o joelho no chão. Tá E certo. aí consegui perdoar, né? Tá bom. E assim, perdão, eu dou palestra sobre perdão, o que é perdão, o que não é perdão, que as pessoas Ah, confundem. tá certo. Tem muita coisa aí. E esse, Nossa, e o, Antônio, vou te falar uma coisa, estou amando conversar comigo, a gente podia ficar o dia inteiro aqui. tá bom. E o teu pai, ele já faleceu ou ainda é vivo? Ele faleceu há anos, inclusive eu fui a única filha que, aliás, meu irmão também, eu hospedei meu pai um tempo na minha casa, porque ele ficou sozinho, perdeu tudo que tinha, então ele morou um tempo comigo, só que eu não deixei morar mais, porque eu já tinha uma filha, eu não queria ele em casa, era uma tortura para eu cuidar da minha filha enquanto ele estava em casa, né? Mas eu cuidava dele, pagava diarista, aqui nós chamamos rancho, né? Levava rancho Uhum. para ele. Enfim, fazia tudo, ia visitá-lo uma vez a cada 15 dias. E aí, quando ele morreu, foi que comecei a pensar assim, Anônimo.
será que eu passei por tudo que eu passei só para aprender a perdoar? E eu não estou com isso dizendo que o perdão é pequeno, porque todos Ah, nós sabemos que sim, não é. E foi aí que eu comecei a ver não, muitas pessoas que passaram por isso, mas existe um tabu muito grande, as pessoas não falam. E elas precisam pôr para fora, elas precisam de ajuda. sim. Então, aí comecei a caminhada nessa causa social, nesse canais também. Tá certo. Então, esse livro, Mulher que se Vence, fala nisso, mas deve falar em outras formas também de problemas com mulheres, né? De superar alguns problemas. Eu acho que esse outro livro, mostra os dois livros de novo ali, ó, é a Mulher que se Vence e Superação, né? E superação. Superação. Você encontra superação, opa, na editora, já no direct comigo, pelo meu Instagram, que eu vou deixar, eu posso mandar pelo correio, Sim, aham, frete incluso. E esse aqui eu falo de várias coisas, inclusive tem um capítulo sobre perdão. tá certo. Bom, agora vamos falar do teu mais novo livro, Eduardo Foge. Foge da onde, Eduardo? Chegou aí? Não, ainda não chegou. Ai, que Ainda, bom. eu sei que você mandou, mas ainda não chegou. É. É, Mas vamos falar sobre ele. Fala um pouquinho do Eduardo Foge aí. Né? Tá ali, ó. esse Eduardo Deixa Foge ele um tem pouquinho aí, ó. Adelair Borges, Eduardo Foge. Ele tá ali numa malinha, né? Numa estrada, é isso? isso. É, bacana. Ele tá fugindo do que, o Eduardo? Essa E não é uma mulher, né? É um homem, né? é um É homem. um homem. Só que o interessante é o seguinte: se você ler isso aqui, sendo homem ou mulher, as pessoas se identificam com o protagonista. Elas são Eduardo. Quando você lê, você vai perceber Ah, que Eduardo é você. sim. Porque isso aqui é uma história. Você chegou a ler Quem Mexeu no Meu Queixo? Como que é? Não, não entendi. Você chegou a ler Quem Mexeu no Meu Queixo? Não li, não. Não. Tá, porque isso aqui é uma história, toda ela metafórica. Por exemplo, o Eduardo ele começa tomando uma decisão de sair da cidade que ele morava, que era meia boca, porque os meia-boquenses lá não almejavam excelência em nada. Aham. E, por exemplo, os moradores, os restaurantes da cidade não costumam servir comidas requintadas, porque os moradores dali gostam mesmo do feijão com arroz. Uhum. Religiosos da cidade costumam ser fiéis à sua posição. As escolas nunca recebem destaque algum, né? Lá o pessoal não recebe, os alunos não recebem 100, mas também não recebem nota abaixo da média. Eventos culturais são mais ou menos prestigiados. Os casais, os relacionamentos deles são mais papai e mamãe só. E aí ele vai em direção a outro lugar. Era uma cidade que não tinha, não oferecia para ele nada que ele se interessasse, era isso? Não, era uma cidade meia boca, mediana, Aham, sabe? sim. E aí a jornada dele é saindo dessa cidade, chegando até um lugar de excelência. Então, nesse caminho, ele vai conhecendo os Aporçoados, o Vale do Desânimo, ele vai conhecendo o Senhor, a Senhora, a qualidade, e vai trabalhando os temas de liderança, e relacionamento interpessoal, negociação, conhecimento. É uma história fantástica, irmão. Tá certo. Ele vai Irmão, conhecendo alguma coisa que ele tem que ele, digamos, precisa mudar. estudar, se aprimorar. É isso? E isso, e ele tem um mentor que vai ajudando ele nesse caminho. Ele tem a dona sabedoria, o senhor autoconhecimento. Tá. Então, assim, é uma história muito rica, muito linda. Tá, eu não vou perguntar como é que termina, porque quem quiser saber como termina vai ter que ler o livro. Isso, entra lá na Amazon, que está lá na Vai lá na Amazon que está lá o livro, né? tá Mas o é link. muito interessante, porque hoje em dia, né, hoje, antigamente, né, a gente vivia em cidades pequenas e para ir para uma cidade vizinha era muito difícil, né? Os limites, né, das pessoas eram muito pequenos, né? Hoje, com a internet, né, os limites se ampliaram muito, né? Você pode, de repente, de uma cidade pequena, você falar para o mundo, né? Que isso não existia, né? Então, de repente, você pode... Agora eu não li o livro, mas eu estou pensando, né? Você pode fugir daquela
pequeno mundo que você vive e, de repente, se abrir para o mundo externo, né? E ficando onde você vive, né? Ficando onde você vive. Desde que você consiga trabalhar o quê? O exterior ou o interior? O interior, né? Coisa que nós já falamos aqui. Exatamente. Inclusive, tudo começa com um momento especial dele com o Senhor autoconhecimento, que faz Sim, ele enxergar muitas coisas para antes dele começar a viagem. tá certo. Ó, para você ter uma ideia, conhece o pastor Cláudio Duarte? Desculpe, mas eu não entendi novamente. Você conhece Você quem? conhece o pastor Cláudio Duarte? Ah, Aquele sim, o pastor, né? é. Conheço, sim. Eu até vi um podcast teu com ele. Nós gravamos uma live porque ele é fã da história. Ele divulga É, ele durante o fala. relógio. Ele é muito bom, né? Ele é uma pessoa muito bacana. Ele é uma pessoa incrível, bem É, humorada. E ele, fora do palco, ele é tão espontâneo e é. divertido Eu, quanto. às vezes em quando, eu vejo ele. A minha esposa é muito fã dele. É, É, muito fã dele. Bem, ele, me diz o seguinte, bom, já falamos dos teus livros, ainda vamos falar um pouquinho mais depois de como a gente adquirir eles, né? Mas vamos falar assim, você é uma psicanalista online, né? Me diz o seguinte, no nosso cotidiano, né, a gente passa por muitas situações, né? Às vezes boas, né, e às vezes não tão boas, né? Quando eu sempre digo assim, quando são boas, né, que você passa por uma situação que você quer é só alegria, vamos supor, né? Aí é como água morro abaixo, né? Não precisa de energia, né? Tudo, você segue o fluxo, tá tudo bem, né? Desde que não exagere, né? Porque às vezes o exagero nos torna muito efusivos e a gente esquece que tem, às vezes, pode esquecer que tem outras pessoas, né? Então, mesmo na alegria, você tem que ter um certo cuidado. Mas eu pergunto para ti o seguinte, ó. Como que a gente, por exemplo, se eu estou indo para um trabalho, ou se eu de repente alguém me chateia, né? Ou se eu tenho um plano e de repente esse plano não dá certo, né? Ou se alguém, eu entendo que alguma pessoa me provoca, né? Como que eu posso sair disso assim, sem digamos, procurando alternativas melhores para mim? Como é que eu posso sair disso? quando a gente fala sobre isso, a primeira coisa que eu gosto de falar, Arnone, é que isso que tanto se propaga, que nós temos que ter domínio das emoções, Sim. nós não temos domínio das emoções. A gente aprende a controlar as emoções. Imagina um líder dizendo, eu tenho domínio dos meus colaboradores. Então, não, nós aprendemos a controlar. E como a gente aprende a controlar isso? Quando a gente começa a ficar mais sensível aos sentimentos e reações no momento, instantaneamente. Não esperar um dia depois, mas quando a gente começa a treinar, ficar sensível no momento que está ocorrendo. E aí, no momento de você sair da emoção, contar até 10, falar o número de celular de trás para frente, falar hipopótamo, esquedaliofobia, essa é a palavra para quem tem fobia de palavra grande, sabia? Para, sabe, dar uma mexida ali no cérebro. E aí a questão de o que me levou a ficar assim tão desnorteado? Porque isso que mexe com uma pessoa em demasia, outra não fez nada. Então, não é o evento exterior, mas é o que eu tenho em mim que me levou a ficar tão cuidado com isso, tão nervoso com isso. Como eu me explico diante dessa situação? E que intenção eu tenho, com o meu cérebro reptiliano aqui, né? Que intenção eu tenho em exteriorizar algo agora? Uhum. Que necessidade de mim eu preciso fazer? Então, são coisas que poucas pessoas fazem. Quando as emoções vêm, elas simplesmente agem comandar as emoções, quando nós podemos estar gerenciando isso. E aí, digo, o ser humano é o único ser vivo do planeta que tem a capacidade de escolher que comportamento ele quer. A vida vegetal não tem, mineral não tem, o reino animal agem com instinto. Quando eles são ensinados
a escolher aquilo, mas ele tem. Por isso que a gente fala quando uma pessoa é estourada, ela é muito impulsiva, ela age pelo instinto, ela não está usando essa capacidade humana que nós temos e está usando essa capacidade da vida animal, que é simplesmente reagir. Não sei se você pensou que ia encontrar uma mulher que falasse tanto, se eu estiver falando muito, você me dá um toque, tá? Não, não, fica à vontade. Digo, pode falar mesmo. Não, eu só vou... Se eu entendi o que você falou o seguinte, nós temos alguns impulsos, né? Que podemos às vezes reagir, mas que nós somos os únicos animais que teríamos a capacidade de controlar esses impulsos e agir de forma um pouco menos, vamos dizer, intempestiva, quando alguma emoção que nos atinge, que a gente não gosta, né? De escolher que comportamento é o melhor para alcançar o que eu preciso, para alcançar o que eu desejo. E isso se faz com treinamento. Com treinamento, porque você sabe disso. Você está me perguntando isso para os outros ouvirem. Você sabe disso melhor que eu, né? Estou eu aqui falando com o Arnone essas coisas. Não, mas a gente tem que conversar sobre isso para que as pessoas entendam, né? Eu falo o seguinte, Arnone, vamos imaginar uma situação trágica aí, tá? Sim. Uma casa tem um pitbull e o portão, por alguma ocasião, ficou aberto, quando o pitbull escapou e pegou uma criança. E machucou muito uma criança. Isso sai nos noticiários. A raiva que a gente tem, porque a gente tem raiva, porque era uma criança, é de quem? A gente tem raiva do dono, não do cachorro. Sim. Mas foi o cachorro que mordeu. Sim. Porque o cachorro age pelo instinto. Ele não é implacável. Sim. Agora, o dono não, ele tinha o poder de escolher trabalhar com mais segurança para evitar que isso acontecesse, e não usou. Então, isso é uma prova de que a gente, como ser humano, pode escolher. A vida animal pode escolher. Tá certo. É isso aí. Nós temos esse poder de escolha, então, né? E temos que treinar isso, né? Temos que treinar. Exato. Como é que se diz? A repetição, né? Que vai formando conexões melhores para que a gente consiga reagir de uma forma melhor àquilo que nos acontece. O que acontece para todo mundo, né? É o que você falou antes, é um aprendizado, né? Exatamente. Uma disposição em querer aprender, de uma atitude e estar, né? Tá certo. Mas, Delair, nós estamos já caminhando para os finalmente, né? Já passou rápido, né? Mas eu quero perguntar alguma coisa para ti no seguinte sentido. Você tem alguma coisa que você queria falar que a gente não falou aqui? Tem uma coisa muito importante que eu quero deixar como uma mensagem também, já aproveito isso. Pelo fato de eu ter tido a infância, a juventude que eu tive, eu não me achava merecedora de casar de branco. Porque nós dois, Arnone, somos do tempo que a mulher só vestia o branco se ela fosse virgem, lembra? É verdade. Hoje não, hoje tem um universo colorido para a gente casar. Sim. E eu não casei, eu só casei no cartório, isso há 31 anos atrás. Sim. Então eu tinha o sonho de casar de noiva. Passava em frente às vitrines e eu realmente chorava, porque foi algo que me foi roubado, né? Sim. Mas aí, 25 anos depois... Nossa Senhora! Eu, meu marido e a minha filha, tá vendo? Nossa Senhora! Eu realizei meu sonho. Aham. Eu realizei meu sonho 25 anos depois. 25 anos depois de casada. Bodas de prata, isso aqui, ó. Nossa. Então eu falo, gente, nunca desista do seu sonho, não desista, porque a gente pode realizá-lo em qualquer momento. Que bacana, mas muito bacana, casar de branco depois de 25 anos de bodas de prata. Essa eu não tinha visto ainda. E foi um dos dias mais felizes da minha vida. Que bacana, muito bacana. Mas me diz o seguinte,
Se alguém quiser te contratar para treinamento individual, coletivo, né, para palestras, né, aonde que te acha? Aonde que é mais fácil de te achar? Olha, o mais fácil é no meu Instagram, porque é a rede que eu mais fico. Eu não uso outras ou uso muito pouco, então, e é melhor eu dizer só uma mesmo, que ali é certeza. O meu Sim. Instagram é Delair Borges Z. A gente vai colocar Arroba Delair Borges Z. Lá você sempre me encontra, porque eu estou acessando o Instagram de manhã e de tarde, sempre de manhã e de tarde eu acesso o Instagram, então vai ter resposta rápida. Tá, E olha aí para Santa Catarina, que é um lugar que eu amo. Fala para os empresários aí de Santa Catarina me contratarem, porque ir para lá é um presente para mim, gente. É maravilhoso. E é um presente para os outros, porque eu pego na mão das pessoas e a gente consegue mesmo os objetivos. Tá certo. E os teus livros, onde eu sei que na Amazon a gente consegue, né? Todos os três ou não? Então, esse daqui, o que eu fiz, Arnone? Eu estou desmembrando ele pelos capítulos e publicando em e-book. Então, por exemplo, o capítulo que tem aqui, porque ele é um livro relativamente grosso, sobre vitimização, tem e-book na Amazon, um deles chama-se Vitimização, tem dó de ti mesmo, e o outro chama-se Vitimização, 12 boas desculpas. E aí eu abro para homens e para mulheres, porque aqui é só para mulheres. Então eu estou transformando todo ele, desmembrando em e-books para ficar mais acessível. Mas esses e-books estão na Amazon? Estão na Amazon. Ok. Tá. E esse outro livro, Mais Superação? virão, porque os outros capítulos também vou reformular, alterar e publicá-los na Amazon como e-book também. Tá. E esse Superação, esse está na Amazon também? Ele vai para a Amazon hoje, me parece. Ele está no site da editora e também comigo pelo direct no Instagram. O Eduardo Foge está na Amazon e também comigo pelo Instagram e está em outras livrarias por aí. Quer dizer, se entrar em contato contigo pelo Instagram e solicitar o livro, você envia o livro? Envio pelo correio, direitinho, com frete incluso e tudo. Tá bom, então é Instagram. Meu negócio é Instagram, é isso aí. Tá certo. Mas, Delair, foi muito bom ter conversado contigo, né? Direto de Cascavel, uma cidade bastante conhecida no Brasil, né? E saber, assim, que em Cascavel tem pessoas como você, né? Que estudam, né? Que tentam ajudar as pessoas através de estímulos à mente, ao cérebro, né? Para que as pessoas tenham resultados melhores. Então foi muito bom. E melhor ainda saber que você está com intenção de vir para Santa Catarina e fazer um QG. É meta, não é intenção, não. É uma meta. E aí nós vamos te receber aqui no portal Fala Litoral, né? Aqui do norte de Santa Catarina, um portal assim muito bacana com nosso amigo Joaquim Erivelto, né? E vamos fazer outro podcast presencial aqui, porque nós temos mais coisas para falar. Nossa, bastante. E você é BEF, eu digo bárbaro, estupendo e fenomenal. Como apresentador, como entrevistador. Nossa, fantástico. Tá amei. Bom, muito obrigado. Amei, muito obrigada mesmo. Abraço, Delair, até mais. Até mais, Hernone. Até mais, gente boa.